E aí é interessante que a gente começou a ver que a degradação do meio ambiente levava a uma rápida degradação da cultura, que dependia, né, da qualidade da água costeira, dos estuários humanos e assim por diante, e ao mesmo tempo a degradação, entre aspas, cultural, as pessoas, né, perdendo uma parte da sua bagagem cultural, refletia-se diretamente na própria degradação ambiental. Essas pessoas começaram a abandonar certas práticas conservacionistas e começaram a praticar comunidade. Né? Isso é, eles passaram a incorporar aquilo que o capitalismo tem de mais nefasto, que é transformar a natureza em mercadoria, que é aquilo que nós estamos assistindo rapidamente nessas últimas décadas. Isso é, a natureza, que uma parte da população indígena e tradicional está muito associada à própria religião e à percepção de um mundo que é uma herança que vem dos antepassados. E por isso esse meio ambiente respeitado começou a dar lugar a uma ideia de meio ambiente que é o local de onde se extraem recursos para se transformar em mercadoria, daí em dinheiro e assim por diante, em capital. E é nesse estágio que nós estamos hoje. Parte dessas populações, isso eu percebi nesses 40 anos de trabalho com elas, né, estão perdendo essa capacidade de perceber a natureza como seus antepassados e, ao mesmo tempo, a degradação ambiental gerada, sobretudo, por esse capitalismo devastador que nós temos hoje, através, né, de vários planos de governo, incluindo esse governo, né, que estão levando a uma degradação ambiental rápida e, ao mesmo tempo, uma perda da diversidade cultural, que é essa bipolarização que hoje é reconhecida no mundo inteiro como fundamental para se conservar a natureza. Conserva essa natureza conservando a cultura. Mas certas culturas, seguramente a nossa, não é em nada condizente com a conservação da natureza. Né? Então, quando a gente continua falando do respeito a essas populações de pescadores e assim por diante, não é porque a gente acha que são escordadinhos, assim por diante, é porque a gente acha que eles podem nos ensinar muita coisa fundamental, né, que foi em grande parte, em várias outras partes do mundo, é ainda, que é um respeito pela natureza que nós não temos mais. E aí é evidente, né, que a perda dos aspectos religiosos, não estou falando hoje de uma religião católica, protestante, um aspecto de respeito à natureza que tem um componente religioso muito grande, né, e que hoje isso está desaparecendo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como certas práticas sociais elas levam à conservação e estão relacionadas com a conservação. Eu trabalhei um tempo na Guiné-Bissau e na Guiné-Bissau eles usam o peixe-boi também como alimento e retiram, assim como os pescadores do Nordeste, né, apanham o peixe-boi para certos remédios e assim por diante. Mas ali era sobretudo para alimento. E o que eles faziam? Primeiro só tinha uma pessoa que era autorizada a sacrificar um peixe-boi cada vez, que era o equivalente ao marapu, ao pajé, assim. Então a manada do peixe-boi era encurralada no final do estuário, geralmente com mangue, e aí eles faziam uma barreira de bambu para impedir que eles saíssem. E aí esse marapu, esse pajé, ficava horas conversando com o peixe-boi. Todos eles, macho, fêmea, filhote, dizendo: olha, vocês são parte da nossa tribo, do nosso povo, mas nós estamos aí passando fome, a gente vai ter que sacrificar um de vocês. E aí, ó, conversa. Que faz parte dessa relação, a natureza faz essa parte deles. O peixe-boi era tão gente como qualquer um da família deles, né? Aí, lá pelas tantas, ele soltava os filhotes,
soltava as fêmeas e ia selecionando, né? E finalmente um era sacrificado, soltava o resto. E isso mostrava assim que não era uma simples seleção, né? Existia todo um aparato religioso, né, de respeito aos animais, de representação mítica desses animais. Isso existe em outras partes do mundo também. Existia muito nos inuites, existe ainda na África e assim por diante, né? Mas isso para dizer que uma coisa que o Estado tinha muita dificuldade, alguns ainda têm, de ter essas populações como aliadas para